Então o indivíduo, se ele quer oferecer um sacrifício, se ele quer movimentar com intensidade uma força interna, ele pode trabalhar o jejum, ele pode trabalhar o poder de concentração, ele pode trabalhar, por exemplo, a abstinência sexual ou desta ou daquela outra atividade, ou seja, existem inúmeras maneiras do indivíduo trabalhar o sacrifício em si mesmo, sem que tenha que recorrer aos animais. Esta é a visão Rosacruz. Fraternais saudações. E sim, dignos, nesta oportunidade vamos em conjunto refletirmos do início até o final deste nosso vídeo acerca do sacrifício ritualístico de animais, mais especificamente acerca do sacrifício ritualístico de animais no judaísmo, na quimbanda, no candomblé, no hinduísmo e em outras linhas religiosas mais ou menos antigas. E até por ser este um tema um tanto quanto mais denso, desde já você que é um apoiador, uma apoiadora desta nossa egrégora e também deste canal, deixa aqui nos comentários a seguinte frase, sentença e afirmação com toda a intensidade do seu ser. Sempre tenho sobrando para ajudar e multiplicar. É a frase que nós estamos hoje vibrando neste nosso canal. Sempre tenho sobrando para ajudar e multiplicar. Deixe essa frase aqui nos comentários e vamos lhes responder particularmente na medida do possível. E para abordarmos este tema deveras solicitado aqui em nosso canal, dignos, recorri em primeiro lugar a um amigo próximo que é iniciado, adepto e sacerdote de quimbanda, que é também uma das linhas que atualmente mais trabalham com o sacrifício de animais, não apenas para rever conceitos relacionados à substância da ritualística, como também para verificar quais são as outras linhas religiosas que falam acerca deste assunto, porque sim, existe um estigma quase que automático quando se fala em sacrifícios de animais, de se atribuir isto tão e somente ao candomblé, à quimbanda e a linhas afro-brasileiras quando falamos aqui em termos de Brasil. Automaticamente se vai colocar por sobre as costas do candomblé e da quimbanda, principalmente o sacrifício de animais, quando em realidade não. O sacrifício de animais é algo ainda mais antigo do que o próprio candomblé, por exemplo, e vai estar permeado nas mais diferentes tradições, dentre as quais o judaísmo. Vamos lembrar que Moisés, que teria sido o autor do Pentateuco que inicia a Bíblia, lá o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nestes mesmos livros, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ele mesmo já institui a ritualística e vai formalizar a ritualística do sacrifício de animais, ao mesmo tempo em que vai instruir como e o porquê isto deve ser feito. Portanto, lá na raiz do judaísmo, que vai mais tarde, historicamente, ter dado nascimento ao cristianismo, ao islamismo e a outras linhas místico-filosóficas e religiosas, também já possui esse mesmo aspecto. O sacrifício de animais, portanto, não é uma exclusividade, nenhuma inovação da quimbanda ou do candomblé. Vamos lembrar que o sacrifício de animais existe na Índia, no hinduísmo, que é uma linha religiosa ainda mais antiga que o próprio judaísmo e, portanto, também mais antigo do que a moderna quimbanda e o candomblé afro-brasileiro. E neste nosso vídeo de hoje, dignos, vamos abordar fundamentalmente duas questões. Em primeiro lugar, o porquê destas linhas religiosas e mágicas trabalharem o sacrifício de animais e, em segundo lugar, qual é a opinião Rosacruz deste que vos fala acerca do sacrifício ritualístico de animais. Sejam, portanto, muito bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 436. 436º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida.
Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, ative as notificações e também envie o link deste mesmo conteúdo para os seus grupos espiritualistas ao final. Falando em Quimbanda, inclusive, recentemente fiz um vídeo acerca da visão Rosacruz sobre Quimbanda e vou deixar aqui nos comentários. Quando você terminar de assistir a este vídeo e quiser ver ou rever a opinião deste que vos fala acerca da Quimbanda, é só clicar aqui no vídeo abaixo nos comentários. Pois bem, dignos, exatamente isto, não apenas no judaísmo, mas também no próprio cristianismo, que é uma das linhas nascentes desse berço judaico, dignos, também vai trabalhar, ainda que figurativamente, o sacrifício. Vejamos que no ritual da missa, que é um rito que possui mais de 2000 anos, para aqueles que já frequentaram a missa, em determinado momento o padre ergue o cálice com o vinho e vai erguer também a hóstia, e simbolizando o corpo e o sangue, e vai dizer mais ou menos as seguintes palavras: eis o meu sangue e o meu corpo, aquele que bebe do meu sangue, aquele que come do meu corpo, herdará a vida eterna. Ou seja, nós temos também ali uma perpetuação, ainda que simbólica, ainda que no plano das ideias, do elemento sacrificial instituído por Moisés. Ou seja, este elemento sacrificial, ele vai ser de suma importância nas mais diferentes religiões e pensamentos místicos. Nas linhas pagãs de outrora, mesmo que europeias, também vamos ter o sacrifício de animais e, algumas vezes, inclusive, o sacrifício humano em épocas mais remotas. Isto ocorreu também aqui nas linhas religiosas e místicas da América do Sul, assim como também ocorria e ainda ocorre no Oriente, que é o caso da própria Índia, que sacrifica em grandes festivais um número estrondoso de animais. Isto ocorre também em algumas linhas japonesas e em outras localidades do mundo e, portanto, não é uma exclusividade da Quimbanda nem mesmo do Candomblé. Agora, existem algumas diferenças. Por exemplo, no judaísmo, o sacrifício de animais, ele em geral é feito para a expiação dos pecados. Isto também simbolicamente veio para o próprio cristianismo, quando se bate no peito para dizer o seguinte, na missa cristã, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ou seja, o Cordeiro de Deus imolado, sacrificado para se retirar o pecado do mundo, remetendo assim simbolicamente ao sacrifício executado no judaísmo primitivo. No judaísmo primitivo e no judaísmo moderno, inclusive, ainda existe o sacrifício de animais. Em algumas linhas mais ortodoxas do judaísmo, ainda se faz a aplicação de rituais de semelhante natureza. No candomblé, mais especificamente, o sacrifício de animais ele é executado em processos de iniciação, em processos de limpeza, mas principalmente também em processos de alimentação das forças orixás. Em linhas como Quimbanda, de bruxaria ou de bruxarias outras, em geral, o sacrifício de animais ele é feito como que para movimentar energeticamente determinadas forças, seja como for. Cada linha religiosa, cada linha mística vai ter as suas razões particulares para o sacrifício de animais. Por vezes, estes sacrifícios são também colocados como banquetes para alimentar ali os indivíduos que integram aquela comunidade. Noutras vezes, é integralmente colocada a dispor das energias, dos deuses, das forças arquetípicas em movimento. Independentemente da razão pela qual se sacrifica os animais dignos, a visão Rosacruz ela é unânime, independentemente das linhas, independentemente das fraternidades e das tantas ordens que compõem o pensamento rosacruciano.
na Rosa Cruz não se sacrifica os animais. A própria Rosa Cruz se antepõe, se contrapõe a esta prática e a este pensamento místico-filosófico, considerando-o, inclusive, um pensamento um tanto quanto retrógrado, dispensável, desnecessário e em desalinho com a própria evolução da natureza. E a razão disto, dignos, é, em primeiro lugar, por respeito aos animais, por considerá-los e sabê-los como seres sencientes, ou seja, como seres que não apenas têm a sensibilidade em relação ao processo, mínimo que seja, de maltratos, mas também como seres que têm sentimentos e emoções, ainda que de forma diferente da natureza humana. Outro aspecto também importante aqui a se posicionar é que o rosacrucianismo vai entender que o sacrifício de animais fez parte no passado, sim, e ainda faz na atualidade, de diferentes linhas religiosas e mágicas, mas que isto, dignos, deve ficar no passado, que nós estamos num processo evolutivo e que, portanto, podemos também trabalhar a sutilização deste aspecto sacrificial, sacrificando, por exemplo, o nosso próprio ser, no sentido de elevarmos-nos para além das nossas próprias dificuldades. Então o indivíduo, se ele quer oferecer um sacrifício, se ele quer movimentar com intensidade uma força interna, ele pode trabalhar o jejum, ele pode trabalhar o poder de concentração, ele pode trabalhar, por exemplo, a abdicação ou abstinência sexual ou desta ou daquela outra atividade, ou seja, existem inúmeras maneiras do indivíduo trabalhar o sacrifício em si mesmo, sem que tenha que recorrer aos animais. Esta é a visão Rosa Cruz, inclusive de natureza mágica. Para movimentar energeticamente, nós podemos e devemos trabalhar a energia, a movimentação energética a partir de nós próprios e não a partir dos animais. Seja como for, o pensamento, a filosofia, a tradição Rosa Cruz, ela não vai especificamente se intrometer na prática e no pensamento alheio, mas definitivamente também não vai comungar nem praticar o sacrifício de animais. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Paz profunda.